Aprenda a fazer documentários em 10 horas. Aula 16. Pós-produção 2. Passo a passo para a realização de um documentário. Regras gerais da edição cinematográfica. Atividade prática de aprendizado. Não haverá. Passo a passo para a realização de um documentário. Pós-produção 2. Gostaram da aula anterior? Foi elucidativa e didática, certo? Hoje, na aula 16, continuaremos com dicas de alto valor. Mais uma vez, afirmamos que, se surgir alguma dúvida, retorne na aula anterior. Pós-produção 2. Regras gerais da edição cinematográfica. São 4 as regras gerais de edição cinematográfica e falaremos rapidamente de cada uma delas. 1. Decupagem. 2. Corte. 3. Transição. 4. Racorde. Pós-produção 2. Regras gerais da edição cinematográfica. 1. Decupagem. É a seleção do material de maior qualidade técnica, coerente e dentro da narrativa proposta e que transmita a mensagem desejada. Atenção! O restante do material não deve ser descartado, apenas transferido para outras pastas de arquivo morto. Pós-produção 2. Vamos ao primeiro vídeo desta aula. Vamos conhecer um pouco sobre decupagem? Se desejar, assista também no YouTube. Se a gente for resumir o que é decupagem, dá para dizer que a decupagem é quando o diretor divide o seu roteiro em planos. Por exemplo, você pega um roteiro e tem lá uma cena em que um cara entra em um bar e senta em uma mesa. Na hora de filmar isso, você precisa saber como você vai filmar aquela cena. Você tem que saber aonde você vai colocar a câmera, quais ângulos você quer pegar, quais planos você quer fazer. Isso é decupar a cena. Geralmente, antes de se iniciar uma produção audiovisual, existe um roteiro decupado ou um roteiro técnico. E nesse roteiro decupado estão descritos os planos que a equipe irá filmar. Decupagem é um termo de origem francesa que significa recortar. O verbo découper significa recortar. E uma decupagem é basicamente um recorte do mundo. Você decupa aquele momento do seu filme através de recortes daquela cena. Você escolhe como você vai mostrar aquela cena. Pós-produção 2. Regras gerais da edição cinematográfica. 2. Corte. É a passagem de um plano a outro. Segundo o dicionário Ruiz, o corte pode ser definido no processo de filmagem como a interrupção de uma tomada que está sendo captada pela câmera. No processo de montagem, como a interrupção de uma tomada e passagem imediata para outra imagem. Existem vários tipos de cortes, mas mencionaremos apenas os mais comuns. Pós-produção 2. Regras gerais da edição cinematográfica. Standard Cut ou Hard Cut. É o tipo de corte mais comum na edição de vídeo, caracterizado como um corte seco e sem efeitos de transição. É utilizado quando se tem uma sucessão de imagens dentro do enredo. Pós-produção 2. Regras gerais da edição cinematográfica. Jump Cut. Muito usado pelos YouTubers, pois deixa seus vídeos mais dinâmicos, é um corte seco feito em uma sequência de imagens do mesmo plano onde se avança no tempo.
No cinema, a aplicação do jump cut é mais abrangente, serve para transmitir urgência ou criar a sensação de avanço no tempo. Pós-produção 2. Regras gerais da edição cinematográfica. J-Cut e L-Cut. Recebem esses nomes pela disposição e alinhamento dos clipes na timeline do software de edição. São recursos muito usados no cinema. O L-Cut é um corte que acontece quando o áudio do primeiro corte se prolonga e é transferido para o segundo. Já o J-Cut é o contrário. Ele acontece quando o áudio do segundo corte começa antes e lhe é antecipado. O som chega para o espectador antes da imagem. São usados de forma sutil e geram uma transição suave entre os planos, sempre orientado pelo áudio. Pós-produção 2. Regras gerais da edição cinematográfica. Cutting on action. É o corte de um plano para o outro centrado no ponto da ação. Ao assistir à montagem finalizada, tem-se a impressão de continuidade. No Cutting on action, o personagem começa a ação em um plano e finaliza no outro. Ao lado, um exemplo. Esse tipo de corte é bastante comum em sitcoms, como The Big Bang Theory 2007 a 2019. Pós-produção 2. Regras gerais da edição cinematográfica. Crosscut, também conhecido como edição paralela, é o corte intercalado entre duas cenas que acontecem em lugares diferentes e ao mesmo tempo. É utilizada para aumentar a tensão e o suspense da cena. Ao lado, exemplo de crosscut do filme A Origem, Inception 2010, do diretor Christopher Nolan. Did you see that? Wally, I'm really sorry. I don't know what else to say. I know I fucked up. Fucked up. Yeah, you fucked up. No, but I'm alright now. You know, I can be trusted now, Paulie. I'm clean. On my kids, I'm clean. You looked in my eyes, you lied to me. You treated me like a fucking jerk. Like I was never... Pós-produção 2.
regras gerais da edição cinematográfica. Cutaway interrompe a ação principal e leva o espectador para longe dela, inserindo um objeto na cena, geralmente o traz de volta para a ação principal. É utilizado para dar contexto à cena e aumentar a dramaticidade. Acima, o exemplo de cutaway do filme Os Bons Companheiros. Now I gotta turn my back. $3,200. That's what he gave me. $3,200 for a lifetime. Wasn't even. Pós-produção 2. Regras gerais da edição cinematográfica. Match cut é o tipo de corte que combina cenas diferentes, mas com imagens semelhantes, transitando de um espaço para o outro sem perder a coerência e sem desorientar o espectador. Alfred Hitchcock abusava destes cortes em seus filmes. Acima, exemplo de cutaway do filme Psicose, Psico, 1960, do diretor Alfred Hitchcock. Pós-produção 2. Na aula 15, já assistimos este vídeo falando sobre os tipos de cortes, mas não custa relembrar. Se desejar, assista também no YouTube. Cortes são essenciais em qualquer produção audiovisual. Eles alteram as cenas, a história, às vezes dão ênfase em algumas coisas. Cada tipo de corte tem um nome e uma personalidade própria, então se você é um editor, você precisa conhecer esses senhores. O Standard ou Hard Cut é o tipo de corte mais básico que existe. É um corte duro que vai da cena A para a cena B sem nenhuma transição. É muito usado na TV e em diálogos. Seguindo o mesmo princípio, temos o Jump Cut, porém ele é um corte na mesma cena, não altera o cenário, não muda a cena, ele é apenas um avanço de tempo. Esse é talvez o corte mais popular da internet, essencialmente por causa dos vlogs. Oi, como vai você?
com um nome meio parecido ao J-Cut, que dá bastante dinâmica pro vídeo. Esse corte leva esse nome por sua montagem lembrar um J na timeline. No J-Cut, o áudio do take seguinte começa antes da imagem. No processo contrário, temos o L-Cut. Esse é o corte mais usado por documentaristas e grandes narrativos. Basicamente, ele significa que você está ouvindo o áudio da cena anterior, mesmo tendo cortado para outra cena. Um exemplo é quando o personagem está falando e rola um corte para o personagem que está ouvindo. O cutaway é um corte seco que te leva a algo que não estava em cena antes, tipo um detalhe que reforça a cena e dá drama ao contexto. Um close em um relógio, uma sirene, uma luz piscando. Ele é utilizado para complementar a cena principal e dar uma carga emocional ao filme. Há também o Cutting on Action, que é o verdadeiro vou te cortei. A marcação do corte é a ação em si. Esse corte é usado em cenas de ação com muito movimento. Eu recomendo que vocês assistam Watchtower of Turkey. Vocês vão entender exatamente o que eu estou dizendo. O crosscut é um corte pouquíssimo usado, muito devido à complexidade de roteiro exigida. Aqui você conta duas histórias ao mesmo tempo, sincronizando os acontecimentos que estejam acontecendo paralelamente no seu filme. O melhor exemplo é o do filme Inception. E por fim temos os match cuts, talvez um dos cortes mais pensados entre todos. Nele você precisa cortar a cena seguinte em um frame que se assemelhe muito com o formato da cena anterior, como isso aqui, sacou? Esse tipo de corte foi muito usado pelo Kubrick, que dá uma estética muito interessante. Esses são os principais cortes, alguns não dependem apenas do editor, por isso dialogar com a equipe desde o começo da produção é essencial. Pós-produção 2. Regras gerais da edição cinematográfica. 3. Transição. No processo de edição de um vídeo, linear ou não linear, a transição é um recurso inserido entre duas cenas, promovendo uma maneira de mudar de uma cena para outra distintamente do corte e ajustando as gravações, denominado corte seco. Da mesma maneira que os cortes, mencionaremos a seguir apenas os principais tipos de transição. Pós-produção 2. Regras gerais da edição cinematográfica. Íris. Nesse tipo de transição de vídeo, você escolhe uma forma encolhendo ou crescendo em cima da sua imagem para fazer o corte. Você pode selecionar qualquer forma, como um diamante, um círculo, uma cruz, um quadrado ou qualquer outra forma que desejar. Pós-produção 2. Regras gerais da edição cinematográfica. Fade in, fade out. São transições lentas que você pode criar nos seus cortes de vídeo. Nelas há uma passagem de cor, seja do branco para o preto ou do preto para o branco. Pós-produção 2. Regras gerais da edição cinematográfica. Wipe. A transição wipe é para quem tem mais criatividade, pois ela se constitui em uma montagem de cenas, como uma cena se transforma na seguinte. O exemplo dessa transição é como uma virada de página, mudando a cena. Pós-produção 2. Regras gerais da edição cinematográfica. Dissolve. Como o próprio nome já diz, na técnica de transição dissolve, temos um efeito no qual a cena passada se dissolve e corta para a seguinte. Este efeito é muito utilizado em produções com aspecto mais amador. Pós-produção 2. Regras gerais da edição cinematográfica. 4. Raccord. Raccord é uma palavra de origem francesa que designa os elementos que são comuns a dois planos editados, um a seguir ao outro. Em português, raccord pode ser designado por continuidade e em inglês por continuity. Há continuidade quando há raccord entre dois planos. Há descontinuidade quando há falhas de raccord ou erro de continuidade. Pós-produção 2. Regras gerais da edição cinematográfica.
As falhas de continuidade podem ser de diversas naturezas, como repetição da mesma cena sem um propósito contextualizado, falhas de continuidade no cenário, falhas de continuidade nas roupas, acessórios, penteados dos personagens nas cenas sequenciais, etc. Pós-produção 2. Regras gerais da edição cinematográfica. Estas falhas de continuidade são de responsabilidade da equipe de edição. Por isso, reforçamos a sugestão. Na montagem das cenas, utilize formas variadas de edição, criando efeitos de sons e imagens diversificadas para passar a emoção desejada pelo documentarista. Caso haja falha de continuidade na gravação da cena, o editor consegue corrigir esta falha antes da finalização do documentário. Pós-produção 2. Regras gerais da edição cinematográfica. Tipos de raccord. 1. Raccords de ação. Aparência dos atores em movimento, entrada e saída de campo, adereços, cenário e posicionamento da cena. Pós-produção 2. Regras gerais da edição cinematográfica. Tipos de raccord. Continuação. 2. Raccord de elementos. Elementos fixos como móveis, quadros, acessórios, cores, etc. Cuidado com os toques que se dão aos adereços entre o registro do primeiro e segundo planos. Pós-produção 2. Regras gerais da edição cinematográfica. Tipos de raccord. Continuação. 3. Raccords técnicos de imagem. A luz de cena, a objetiva, a abertura do diafragma, entre outros. Pós-produção 2. Regras gerais da edição cinematográfica. Tipos de raccord. Continuação. 4. Raccords técnicos do som. Níveis de som ambiente e ruído, chuva, vento, etc. Pós-produção 2. O assunto raccord é muito extenso, então nada melhor que um vídeo para elucidar melhor. Se desejar, assista também no YouTube. Depois de vários vídeos sobre os filmes do Oscar, decidi falar sobre uma profissão e sobre uma técnica do cinema. Hoje falarei de raccord. $1 billion? Yes. Wow. You must be really smart, huh? I only got through 11th grade. How far did you go in school? I went all the way. Your folks must be really proud, huh? Você reparou o erro? I only got through 11th grade. How far did you go in school? I went all the way. Segundo o livro A Montagem Cinematográfica e a Lógica das Imagens, raccord não tem uma tradução exata, mas é a passagem de um plano para outro, garantindo a coerência entre eles, ou seja, continuidade. Não necessariamente entre cenas, mas sim entre dois planos, e muitas vezes erros acontecem. This place is nice. Yeah. I really like the music that they play. I mean, the food's good. Gosto de dividi-los em três formas. Um raccord de ação diz respeito aos movimentos no plano, como a entrada e saída de personagens e o próprio encadeamento dos gestos e posicionamento na cena.
Um raccord de cenário envolve todos os elementos físicos que surgem na cena, como a mobília, as cores, acessórios. Um raccord técnico se refere à continuidade através de elementos visuais, como a luz, o enquadramento e elementos sonoros. Merry Christmas! Merry Christmas! And a Happy New Year! In closing, may I again remind you that your 25th birthday, which is now approaching... Um falso raccord acontece quando essa continuidade é comprometida, porém, ele não impede a compreensão correta da história contada. E muitas vezes, esse falso raccord pode ser usado para ajudar na narrativa. O que é que tem, minha noiva? Aposto como ela é bem gostosa. Hã? É. Deve ser novinha, peitinho pequeno, sem barriga. Fica pegando essas menininhas que teve problemas familiares na infância. Aí vendo um cara mais velho, uma imagem paterna. Sei. Transferência. Te falei que eu vim do zoológico? Eu tava lá antes de ir pra cá. Desculpa, eu não sei porque eu tô perdendo meu tempo falando aqui com você. Porque no fundo a gente se conhece. De onde a gente se conhece? Meu pai morreu. O raccord não é apenas trabalhado durante as filmagens de um filme, mas também na hora da montagem. Um longa dificilmente é filmado cena 1, cena 2, cena 3 e assim por diante, dificultando mais ainda para manter essa coerência entre as cenas, pois alguns detalhes podem passar despercebidos, como um objeto ou uma peça de roupa, e é por isso que existe o continuista, um responsável para verificar como está o cenário, a maquiagem, o figurino, por exemplo. Eu recebo o roteiro, leio, faço uma cronologia da história para saber em quantos dias se passam, se tem passado, presente. O continuista trabalha muito com a coerência da história, né? Eu acho meio assustador que tem vários programas de erros de continuidade. Eu falo, não tem um programa de erro de fotografia, erro de atuação, erro de direção, mas a continuidade ela incomoda, porque é a coerência. Um erro desses pode manchar e comprometer o trabalho de um continuista para o resto da sua vida no cinema, mas também é responsabilidade do montador, além de dar o ritmo para o filme, precisa saber administrar qual plano vai com qual e a coerência entre eles. Mas muitas vezes a obra toda está comprometida e nem a montagem salva. I'm just gonna hurt you. Really, really bad. Mesmo filmes que concorreram ao Oscar, por exemplo, Lady Bird. I'm gonna get a divorce over this. No, we can't afford to. Dad. E A Qualquer Custo, do ano passado, possuem erros de raccord. I need you sober. Who the hell gets drunk off of beer? Place looks like shit. You got anything else you want to say? I mean, there's not a decent steak, and a whole lot of them, the sorry sons of bitches. O raccord acontece desde o começo do cinema, desde que existiam os cortes nos filmes. E pode parecer simples, mas não é. Se você já fez alguma produção, mesmo que de baixo custo, sabe a dificuldade que é para manter a continuidade entre os planos. E muitas vezes, o erro só é visto na hora da montagem, e muitas vezes, é tarde demais. Gosto sempre de falar que os detalhes fazem uma grande obra, e o raccord é sem dúvida um desses detalhes. You know anything about this fucking restaurant business? He knows everything about it. I mean, he's in the joint 24 hours a day. I mean, another fucking few minutes, it could be a stool. That's how often he's in there. You understand? You want me to be your partner? Yeah. That's what you're trying to tell me. You want me to be partner? Yeah, what the fuck you think I'm talking about, Paulie? Please, come on. It's not even fair, no? You don't understand. The joint is over. Oh, you run the joint. Maybe I'll try to help you, all right? God bless you, Paulie. I appreciate it. God bless you. Obrigado por ter assistido e espero que tenha gostado. O que achou dos vencedores do Oscar? Gostou? Odiou?
Deixe nos comentários a sua opinião sobre, para debatermos. E encontrou todos os erros de raccord durante o vídeo? Também pode comentar. Obrigado pela atenção e abraços. Talvez eu tenha me enganado, visto que eu queria ver, acreditado em uma imagem criada pra me confundir. Mas tudo bem, aos poucos eu vou me encontrar. Pós-produção 2. Regras gerais da edição cinematográfica. Montagem linear e não linear. Segundo a Wikipédia, no início da indústria cinematográfica, os filmes eram editados linearmente, ou seja, as películas com as diversas tomadas eram cortadas e depois coladas na sequência desejada. Na edição não linear, o filme é convertido para um formato digital e pode ser modificado livremente. Pós-produção 2. Regras gerais da edição cinematográfica. Montagem linear. No passado, as gravações eram apenas em câmeras de rolos de filmes e a edição destes filmes era feita de maneira linear, ou seja, eram literalmente cortados em longas tiras divididas por tomadas e cenas, então coladas para criar uma sequência lógica do filme. Este era um trabalho moroso, altamente especializado e restrito a poucos profissionais. Pós-produção 2. Regras gerais da edição cinematográfica. Montagem não linear. Atualmente, as imagens podem ser gravadas em câmeras digitais de diversas configurações. Para editar essas imagens, surgiram os diversos softwares de edição de vídeo, substituindo a edição linear pela não linear. O processo trouxe agilidade e o profissional pode usar de sua criatividade para compor um grupo de takes, sons, efeitos especiais para impactar o espectador. Atividade prática de aprendizado. Esta aula não haverá atividade prática de aprendizado, pois estamos preparando outras atividades para você nas próximas aulas. Então aguarde! Você está com dúvidas sobre esta ou as outras aulas? Se você tiver alguma dúvida sobre esta ou qualquer outra aula, envie-a para o professor no e-mail informado no início do nosso curso, na aula número 1, com o assunto Dúvida, seu nome, que responderemos o quanto antes. Tchau e até a próxima aula!